Bem-vindo a mais uma devocional do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta 16 do Catecismo diz: todo o gênero humano caiu por causa da primeira transgressão de Adão? Para respondermos a esta pergunta, vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, 22, que diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados por Cristo. Em Romanos capítulo 5, verso 12 a 14, o apóstolo Paulo continua o assunto dizendo: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Em Gênesis capítulo 5, verso 3, lemos: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança, e lhe chamou Sete. Portanto, a resposta que o Catecismo nos dá para esta pergunta é: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, ou seja, natural, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Portanto, como a humanidade é descendência de Adão, então, naturalmente, herdou todos os seus atributos e também a sua natureza, que é caída, pecaminosa e corrompida. Por causa disso, o ser humano já nasce com uma natureza pecaminosa. Diferentemente do que alguns dizem, que o ser humano nasce puro ou nasce neutro e que a sociedade, o meio externo, definem o que ele será, se será bom ou mal, isso é um grande engano, aliás, um engano diabólico, porque diz que o ser humano é passível de, por suas próprias forças, decidir como será a sua natureza. Isso é uma mentira. O ser humano peca instintivamente, mesmo quando ainda um pequeno bebezinho. Instintivamente, ainda sem uma consciência clara, a criança logo começa a desenvolver traços pecaminosos, e isso só vai piorando, só vai crescendo nela conforme ela desenvolve intelecto. Então ela deixa de pecar instintivamente para pecar conscientemente e desejosamente. Portanto, a humanidade se tornou inimiga de Deus por causa da sua natureza decaída, ela se coloca em oposição a Deus e está completamente afastada de Deus, deleitando-se no seu pecado por causa da sua natureza. Se não for pelo pacto da graça, não há possibilidade do homem se achegar a Deus. Por quê? A graça é operada no coração do homem pela fé, como diz Efésios 2:8. E isto, quer dizer, a fé não vem de nós. É um dom que Deus opera no coração do homem através da ação do Espírito Santo, para que a sua natureza pecaminosa seja transformada por Cristo e assim ele possa se transformar do velho homem para o novo homem. Mas isso só é possível pela graça. Pela graça somos deixados da nossa natureza pecaminosa, somos levados ou saímos do império das trevas para adentrar uma nova realidade em Cristo, em que somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Assim, deixamos que as algemas da nossa natureza sejam desfeitas pelo poder do sangue de Cristo e assim nos tornamos povo de Deus com uma natureza transformada e uma consciência purificada por Jesus Cristo. Medite nisso e que Deus te abençoe.